Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, seu joinha é muito importante para fortalecer o canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Você for avisado. Abra sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 1, que diz: ameaças contra Israel e Judá por causa de sua injustiça e rebelião, né? Esses são os livros aqui no Antigo Testamento, transmitindo toda a trajetória do povo israelita e as tribos, né, que veio de lá do Egito, né? Então tá narrando a história desse povo, né? A desobediência do povo israelita, as suas rebeliões contra Deus, contra a lei de Moisés que foi dada através de Moisés para esse povo, o abandono da legião do bem, né? E eles indo após a legião do mal, a legião de Satanás. Esse povo israelita, o povo de Judá e os seus sacerdotes, todo ele, né? Não todo, né? Mas 99,9% estão voltados para a legião do mal, a legião de Satanás. E desde quando esse povo saíram do Egito, né? Tá uma batalha incessante, né, de Deus, da legião de Deus contra a legião do mal, para restaurar o seu povo, a sua herança, né? Que esse povo israelita é considerado a herança de Deus, né? O povo israelita e os outros que vieram com ele é considerado como herança de Deus, né? E eles se tornaram transgressores desde quando saíram do Egito, que esse povo são transgressores, né? Depois que receberam a lei. Então se tornaram transgressores da lei, abandonaram Deus, abandonaram a lei, né? E agora o trabalho de Deus agora é restaurá-lo, né? Fazer com que eles, né, se reconvertam, né, novamente. Então vamos continuar agora lendo a palavra que foi dada para esse povo, né, através de Miqueias, né? Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Moraes Tita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então Deus diz através de Miqueias: ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós. O Senhor desde o seu santo templo, né? Miqueias falando, né? Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar, né? E descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo, né? Deus está instruindo a Miqueias a falar essas coisas para o povo israelita, para o povo de Judá e todos os outros, porque
Deus não está mais aguentando as transgressões desse povo, a rebeldia deles, né? E Deus está mandando falar essas coisas para esse povo para ver se Deus consegue, porque Deus é todo poderoso, claro, né? Mas como é que Deus vai fazer esse povo voltar para ele, né? Porque eles não querem mais seguir a lei de Moisés que Deus deu a ele. Eles não querem mais seguir a Deus, a seus mandamentos, etc, etc. Abandonaram Deus, estão acreditando não no homem e não em Deus, né? Porque Deus falou há muito atrás, lá em Jeremias, que maldito o homem que confia no homem. Isso já foi um alerta desde lá de Jeremias. Por quê? Porque o povo abandonaram Deus e estão seguindo os homens e não a Deus. Também lá em Isaías 56:11, que fala a respeito de pastores aí nessa época aí que estão pregando mentira, estão enganando o povo só para se dar bem, né? Isaías já fala isso. Agora, imagina no dia de hoje, né, com milhões de igrejas falsificadas, milhões de pastor falsificado também, né? Porque o nosso único pastor é Cristo. Cristo é pastor, é sacerdote, é bispo, é apóstolo, é tudo. Para nós é Cristo. Mas esses pastores de hoje fazem teologia diabólica, recebe o seu diploma de pastor, né? Quando está escrito lá que Deus deu um como apóstolo, como pastores, mas eles não querem saber disso. Eles querem se intitular de pastor, de apóstolo, etc, etc. Mas a palavra diz que Deus deu como. É como se fosse um pastor, não a título, porque esse título pertence a Cristo, é como se fosse. Deus deu como, presta atenção na palavra, Deus deu como o quê? Como se fosse um pastor, como se fosse um apóstolo, etc, e etc. Não a título, mas aqui nos dias de hoje, ele funda igreja pelo seu nome, né, com a sua mentalidade, uma igreja falsa, um pastor falso, porque eles estudam coisa diabólica para enganar o povo, para seu bem proveito, como Isaías, lá em 56:11, já repreende o povo israelita desses falsos pastores que tem na época, né? E nos dias de hoje nem se fala, né? Porque é milhões de igrejas falsificadas. Porque na verdade, de acordo com o Evangelho, só existe uma igreja verdadeira, né? Só existe uma igreja verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Os seus pastores, os seus padres não leem isso para você. Está lá em Atos 20:28. Seu pastor já leu Atos 20:28 para vocês? Não leu. Já leu 2 Coríntios 1:1 para vocês? Não leu. Já leu 1 Coríntios 1:2 para você? Não leu. Já leu 15:9 em 1 Coríntios para você? Não. 11:22 também não. Não lê. Esses pastores não lê essas coisas para esses versículos para você. Por que ele não lê? Porque se ele ler, o povo vai dizer: oxê, se a igreja verdadeira é essa que está na Bíblia, então a que eu estou é falsa, né? O coerente de mentalidade vai distinguir na hora. Então eu estou numa igreja falsificada, foi o homem quem criou, né? E além disso, ainda introduz coisa daqui da lei de Moisés, parte por coisinha pequena para enganar vocês, né? Introduz dízimo e outros versículos que são apropriados para eles ganhar dinheiro, né? Então é isso que eles fazem, né? Mas eles não falam a verdade. Eles não leram
2 Coríntios 9,7 para vocês. Mas lê Malaquias 3,8, 9, né? 3,8, 9, ele lê Malaquias. Mas não lê 2 Coríntios 9,7 para vocês. E tem outro versículo também que fala que a contribuição é voluntária, não é a preço, como eles fazem no dia de hoje. Então, vocês estão sendo enganados por quê? Porque vocês também não querem ler a Bíblia. Vocês só querem comer o que o pastor dá. Então, esses pastores são muito gulosos. É considerado como cães gulosos, né? Enganador. Tá lá, leia lá Isaías 56, 11. Se você não sabe ler, manda uma pessoa ler para você. Então, os vales fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Pergunta. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Está perguntando. Miqueias está perguntando. Por isso, Deus está falando através de Miqueias, né? Por isso farei de Samaria um montão de pedra do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, porque esse povo aí, Samaria, eles não estão adorando, esse povo não está adorando Deus, estão voltados para os ídolos, né? Para as estátuas de escultura, como está dizendo aqui, imagens de escultura, serão de todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos, né? Que eles é os ídolos, as estátuas são ídolos. Nos dias de hoje não é ídolo mais, é santo. É santo fulano de tal, é santa ciclana de tal. Nos dias de hoje é isso. Tem um templo, uma igreja com o nome Igreja Santa não sei de quê. Igreja Santo não sei de quê. As coisas desse tempo aqui evoluíram para os dias de hoje, para enganar o povo e levar para o inferno. Porque Deus abomina essas coisas. É por isso que está essa batalha incessante desde quando esse povo saíram lá do Egito, né? Deus vem combatendo essa prática da adoração aos ídolos, aos deuses criados pela mão do homem. Não é de se negar que no dia de hoje esse povo aí evoluiu, cresceu, e hoje os templos hoje têm nome próprio. É Santa Nossa Senhora Aparecida, é Santa Nossa Senhora não sei de quê, é Igreja Santo não sei de quê. Cada cidade tem 2 e 3 igrejas com o nome de um ídolo, de um deus, porque nesse tempo aqui é chamado de deuses, de ídolo, mas nos dias de hoje não é mais dessa forma, porque evoluiu, se chama santo. É santo fulano de tal, mas para Deus é a mesma forma que Deus está tratando esse povo que faz essas coisas aqui, vai tratar vocês também no dia de hoje, no tempo de hoje, que vocês estão abominando Deus, né? Vocês se apartam de... Porque, mas a gente está falando de Cristo, a gente está falando de Deus, mas não pode misturar uma coisa com a outra. Não pode misturar João com Zé Buchudo, não pode, né? Ou é Deus, né? Não pode, né? Mas o povo quer enganar vocês com certas coisas, né? E vocês caem na conversa e vai atrás dessas coisas. É como nas falsas igrejas, nas evangélicas, né? Eles inventam muitas coisas para enganar vocês, para deixar vocês ser escravos, não da palavra de Deus, mas do pastor, né? Do falso pastor, e etc, e etc. Não leve a mal a mim por falar essas coisas, mas leia a Bíblia que você vai dizer, aquele velhinho está certo, aquele velhinho está falando a verdade, mas não é a verdade, está na Bíblia, não é Deus que está falando essas coisas, né? Então deixou todos os seus ídolos e farei uma assolação, porque pela paga de prostituta
os ajuntou e para a paga de prostituta voltarão, né? Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruz. Deus está falando isso através de Miqueias, né? Que vai ser despojado, ser lamentado como chacais e como pranto de avestruz. Porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, está falando de Samaria para Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. E não, que eles têm muitos ídolos lá em Samaria, né? Não o anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolvei-te no pó, na casa de Afra. Passa, ó morada de Safi, em vergonhosa nudez, a morada de Zaanã. Não saiu o pranto de Betezel, tirará de vós a sua posição, porque a morada de Marote sofre pelo bem, porque desceu o Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado da filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel, do povo israelita, né? Por isso darás presente a Moresete e Gate, as casas de Aquisibe se tornaram em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó morada de Meressa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão, a glória de Israel. Faze-te calva e tosqueia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, né? Porque de ti foram levados cativos. Capítulo 2 de Miqueias é a continuação, e ele diz: ai daqueles que nas suas camas inventam iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam essas casas e arrebatam-na, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança, né? Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivo, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará por pranto latismoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ele a troca como me despoja, tira os nossos campos e os reparte, né? Estão fazendo a terra prometida que eles receberam, estão distribuindo para o povo da legião do mal, né? Porque eles estão fazendo parte agora da legião do mal, né? Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha, né? Porque os profetas estão profetizando a respeito dos ídolos e não a respeito de Deus mais, mostrando o que a lei de Moisés diz para esses povos, né? Porque esses povos são novos, os velhos foram morrendo já na transgressão e eles continuaram, né? Não tem nem quem pregue mais para eles, porque se bandearam
para a legião do mal. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, né? Porventura encurtou-se o Espírito do Senhor, está perguntando. Porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Perguntando para eles. Vamos, né? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguro, como homens que voltavam da guerra, né? E roubavam até a roupa dos outros. Lançaste fora as mulheres do meu povo das casas, né? Suas delícias, das suas crianças tiraste para sempre a minha glória, né? Porque as crianças, eles passam no fogo, né? Para os ídolos. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, está dizendo para ele. Esse lugar que vocês estão indo não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme, né? Então, é isso que eles fazem, se destrói sua família por conta desses ídolos, mas eles pensam que estão fazendo certo, né? Abandonando Deus e seguindo essas coisas. Como no dia de hoje também, da mesma forma, né? Eles seguem esses santos dentro dessas igrejas aí, né? Cada igreja tem o nome de um ídolo, de um Deus, né? Que se chama de santo nos dias de hoje. E tudo isso vai para a sua destruição. Vocês que estão dentro dessas igrejas, de vez de estar pensando em ganhar vida eterna, está destruindo, isso é a destruição eterna, porque vai para o lago de fogo e enxofre, né? Vocês é a maioria desses que estão nas igrejas falsas. Se houver alguém, não estou julgando não, viu? Esse vai dizer, esse velho aí está me julgando, quem é tu para me julgar? E é eu que estou julgando vocês? Não, é a palavra de Deus que está dizendo, não é eu, não é eu, né? Nem diga isso, que é eu não, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que é Deus que está julgando você pelos seus maus atos, né? Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, vá prestando atenção aí, você, vá prestando atenção e depois não diga que é eu que estou julgando, né? Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte. Será esse tal o profeta deste povo? Né? Porque esse aí tá vocês também, tá dentro da igreja, quando sai vai se prostituir, vai roubar, vai enganar, vai mentir, vai farrar, né? Nessas igrejazinhas aí dos santos, não é não? Então Deus está falando para esse povo da mesma forma aí. Do jeito que vocês fazem, eles também estão fazendo. Profetizarei sobre vinho e bebida forte. Será este profeta, né? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei, e o restante de Israel pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como o rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles. E o Senhor a testa deles, né? Quer dizer, se eles se reconverter novamente, né? Então subirá diante dele o que abrirá o caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por aí, o rei irá diante dele, e o Senhor a testa deles. Capítulo 3 de Miqueias, ameaças contra os chefes
e os falsos profetas, né? Vão ser ameaçados os chefes e os falsos, Miqueias 3, né? E disse Miqueias, né? E disse eu, ouve, peço-vos, ó chefe de Jacó, e vós, príncipe da casa de Israel. Miqueias falando para esse povo, né? Não é a vós que pertence saber o juízo, porque na lei de Moisés tem mandamento, juízo, né? Ordenança, tem tudo isso. Não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal agora nesse tempo, né? Eles estão fazendo isso. Não tem mais juízo, né? Não é a vós que pertence saber o juízo, mas eles não estão fazendo juízo. Estão enganando o povo. Se ele vai julgar o certo, ele julga errado. O certo, ele julga errado. E dá o errado, o certo, né? É o contrário, né? Então ele vai dizer, que odias o bem e amais o mal. Eles estão amando fazer o mal. Que arrancais a pele de cima dele e a carne de cima dos seus ossos. E que comeis a carne do meu povo e lhe arrancais a pele e lhe esmiuçais os ossos e os repartis para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então chamarão, clamarão, né? Estão fazendo todas essas coisas. E depois eles vai. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, né? Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, né? Deus está falando com ele a respeito, né? Dessas coisas má que eles estão fazendo. E quando eles clamarem para Deus, porque é sempre isso que eles fazem. O povo israelita e todos os outros que seguia a lei de Moisés, que foram resgatados esse povo, o que é que eles fazem, né? Durante toda a trajetória? Eles se bandeavam para o lado da legião do mal, da legião de Satanás, se tornavam escravos, os outros, o povo da legião, tomavam seus pertences, suas mulheres, suas filhas, né? Escravizavam. Quando eles se via no aperto, sem nenhuma saída, eles clamavam a Deus. Ah, Senhor, nos socorra, porque estão aflitos, estão assim, assados, venha, Senhor. Aí Deus mandava uma pessoa para resgatar ele de onde eles estavam. Eles voltavam. Essa pessoa resgatava, tiravam ele de lá, se fosse para fazer uma guerra, eles iam lá, guerreavam, vencia e traziam o povo de Deus de volta. Essa pessoa que tirou, tem muitos deles aí, antes de Isaías para trás, muitos deles fizeram isso, né? Aí trazia, ele se regenerava, ficava ali com aquele que foi resgatar ele, porque ficava pregando para ele, mostrando a verdade, então eles ficavam quietinhos. Ficavam. Quando essa pessoa morria, o que era que eles faziam? Eles voltavam para lá de novo. Abandonavam todos os ensinamentos, toda a lei e voltavam para o lado da legião do mal. Abandonavam a legião de Deus. E assim sucessivamente. Fizeram muito isso. Por isso que Deus, se você ler a trajetória desse povo, desde quando ele saiu do Egito para chegar na terra prometida e depois que se estabeleceram na terra prometida, o que eles fazem é isso. Tá com Deus, tá com o diabo. Tá com Deus, tá com o diabo. Tá com Deus, tá com o diabo. Tá na legião de Deus, tá na legião do mal. Tá na legião de Deus, tá na legião. E Deus é resgatando ele. Mas chegou um tempo, desde Isaías para cá, eu estou falando de Isaías, mas muito antes de Isaías ele já está desse jeito. Mas eu estou botando de Isaías para cá, porque é Isaías que está exortando a respeito deles, que falando para eles, como está falando aqui, Miqueias, né? Para ver se resgata esse povo, eles não querem mais. Eles não querem saber de Deus mais, não querem. Deus vai mandar seu filho para ele, para esse povo,
para ver se Deus consegue resgatar, e não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Por quê? Está escrito lá: e Cristo veio para os seus e eles o rejeitaram. Então todo esse povo aqui, Deus vai perder para a legião do mal, como perdeu a primeira criação. Deus perdeu também a primeira criação para a legião do mal. Só não perdeu 100% por causa da família de Noé. Antes de perder 100%, Deus disse: poxa, eu vou perder 100% da minha criação, não vou não. Eu vou tirar essas 8 almas que ainda resta, que foi a família de Noé, né? Porque o resto tudo se perdeu, tá tudo, não tinha mais salvação. Por isso que Deus destruiu a todos, porque estava muito ímpio em todos eles, né? Por que foi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque estava também demais, estava como no início, tá? Sodoma e Gomorra estava como no início da criação, pervertida geral. Por isso que Deus destruiu também. Mas de lá para cá, Deus tentou resgatar seu povo, tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu. A legião do mal prevaleceu aí. Não é que não tenha povo de Deus aí nesse meio. Tem. Mas o povo que veio lá do Egito, Deus perdeu para a legião do mal. Perdeu. E quando Cristo veio ainda para tentar resgatar eles, foi que fizeram? Mataram o Filho de Deus. Fizeram com que ele fosse crucificado, né? Foi isso que aconteceu. E Deus perdeu a batalha. A legião do bem perdeu para a legião do mal novamente, né? Aí quando Deus manda seu Filho para esse povo, para tentar resgatar eles, mas não consegue, né? Deus não consegue. Mas ficou uma ressalva, porque é um novo mandamento, é uma nova aliança, é uma nova lei que o Filho de Deus deixou para nós, de lá para cá, né? Desde a morte dele até os dias de hoje. É uma nova aliança, é uma nova lei, um novo mandamento, né? Não é a lei de Moisés, é outra coisa, mais diferente, mais ampla, né? Mais séria, né? Mas com uma ressalva, que aqui você morre, Deus destrói o povo que está errado aqui, Deus mata, Deus que deixa que ele morra ao fim da espada, Deus manda a peste, manda a doença, faz tudo para destruir o próprio povo que está errado. Nos dias de hoje, Deus não quer dessa forma, né? Deus não quer dessa forma, desse tempo aí, não quer, porque nos dias de hoje, Deus quer diferente. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você deixe de fazer as más obras que esse povo está fazendo aqui. Nos dias de hoje, Deus também quer do mesmo jeito que você faça as boas obras, né? Que faça as boas obras, que você se arrependa, que você perdoe, que você dê de comer a quem tem fome, dê de beber, dê de vestir, perdoe seu inimigo, ajude seu inimigo. Para os dias de hoje é isso. Nesse tempo aqui não, você morre mesmo. Você vai morrer, porque é olho por olho, dente por dente, né? Nesse tempo. E Deus vai perder a batalha aqui, né? Para a legião do mal, porque esse povo não vai voltar para Deus, mesmo ele enviando seu filho, como está escrito. E ele veio para os seus. Quem é os seus? Esse povo aqui. Cristo veio para os seus. Foi para nós agora, gentil? Não, não foi. Cristo veio para os seus. Quem é os seus? O povo israelita, o povo de Judá, o povo de Efraim, e etc, e etc. Deus não veio para nós, Deus veio para esse povo. Só que eles não quis. O que foi que eles fizeram? Porque eles estavam cauterizados para os ídolos. Ele estava adorando outro Deus, não queria saber de Deus não, e principalmente do Filho, né? Então, Cristo veio para os seus, está escrito isso. Por isso que Cristo veio para esse povo, mas não quis. Então Deus perdeu a batalha. Deus perdeu na primeira geração e perdeu para esse povo aqui, para a legião do mal. Não todos, né? Porque deve ter, não estou vendo aqui quem se salvou para Deus aqui, não tem.
Desde que eu pode ter morrido, morreu muito em Deus, né, durante essa trajetória. Mas até o final Deus não conseguiu, não. Deus não conseguiu que esse povo ficasse com ele. Não conseguiu. Não conseguiu. E hoje essa batalha continua. Continua, essa batalha continua. A legião do bem contra a legião do mal, porque Deus quer que a legião do bem vença a legião do mal, a legião de Satanás. Então, para isso, para vencer, o que é que devemos fazer? Nós que estamos dentro da verdadeira igreja, que temos a nova aliança, que temos a doutrina de Cristo, que temos o mandamento de Cristo, é o nosso dever não ficar em uma redoma, preso numa redoma, mas de espalhar a verdade para aquele que não sabe. Não venha dizer para mim, mas você não é pregador, mas eu aprendi com o pregador de Deus para falar para esse povo que não sabe a verdade. E eu estou falando. Quem quiser escutar, ouça. Quem quiser me condenar porque eu estou falando isso, condene. Mas o meu julgamento não vem de vós, mas sim de Deus. Deus sabe o meu coração. Deus sabe o que eu estou fazendo. Então você não deve me julgar. Não deve vir me dizer que eu estou condenado porque eu estou fazendo essas coisas. Tá? Por isso também que eu não condeno ninguém, porque eu não sou juiz. O juiz é Deus. Eu apenas estou falando o juízo de Deus para os que estão no erro, né? Se você vê que, se você rebobinar sua fita, rebobina a sua fé e a fita na sua mentalidade, no seu ser, para que você volte para Deus, porque agora é vida eterna, né? Para que você tenha vida eterna, você tem que fazer aquilo que está na doutrina de Cristo. E onde é isso? Dentro da verdadeira igreja. Qual é a igreja verdadeira? A igreja de Deus. Quem adquiriu ela? Foi Cristo com seu próprio sangue, né? E o que devemos fazer? Seguir a doutrina de Cristo. Qual é a doutrina de Cristo? Amor, amar, ter amor, fazer tudo por amor, sem nenhum tipo de inveja, de discórdia, de falsidade, de soberba, de roubo, de bebedeira, de andar nu, e etc, e etc, e etc. Ajudando a quem precisa, dando de comer a quem tem fome, dando de vestir a quem está nu, perdoando seu inimigo dá na sua cara, deixa ele dar, não faça nada, dê um cheiro nele quando ele fizer isso. Mas é difícil, né? É difícil, é muito difícil, porque nesse tempo aqui, que era que acontecia? Você morria, meu filho, você morria. Nos tempos de hoje também o povo quer matar quando faz essas coisas. Mas qual é o seu dever no dia de hoje? É perdoar quem faz isso com você. Perdoe, você perdoando também vai receber o perdão de Deus, né? Vamos continuar. Portanto, se vós fará a noite sem visão, né? Se vos fará a noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e haverá o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Sobre quem? Sobre os profetas. Por quê? São profetas da legião do mal e não da legião de Deus. Eles eram da legião de Deus, mas mudaram de legião. Foram para a legião de Satanás. Por isso que é que vai acontecer? Eles vão se enegrecer, vão ser escuros, vão ser treva, né? E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus.
Porque nesse tempo, daí voltando, quando Deus se comunicava com o povo de Deus, eles adivinhavam, né? Adivinhava, né? Eles profetizavam, né? Eles previam, porque Deus dava o poder para eles fazerem essas coisas. Mas agora não, estão tudo enegrecidos e não tem resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. Miqueias está falando, está dizendo que ele falou para o povo que esse veio só. E os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão, sim. Miqueias falando para ele, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas ele dizendo, né? Ele está falando para esse povo com o poder do Espírito de Deus. Ele está dizendo agora, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, Miqueias está com o poder de Deus para falar para esse povo, dizer a ele o que é que vai acontecer caso eles continuem, né? Que eles estão falando em vão aqui, né? Todos esses profetas de Isaías para cá e outros antes dele falaram em vão para esse povo, porque eles não quiseram saber. Não tem nenhum versículo aqui dizendo, vamos nos converter novamente. Tem pedindo para eles se converter, mas não tem dizendo. O povo israelita, o povo de Judá e todos os outros se converteram e Deus não vai fazer nenhuma maldade nada mais com nenhum deles. Não vai, não tem versículo aqui mostrando isso não, desse povo não, porque eles não quiseram Deus novamente. Ouve agora isto, vós chefe da casa de Jacó e príncipe da casa de Israel, que abominais o juízo e pervertei tudo o que é direito. É o que eles fazem. Edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade, né? Os seus chefes, né, dão a sentença por suborno, por peita, né? Por quê? Eles não estão fazendo de acordo com o que Deus quer mais. Eles estão fazendo de acordo com o que os homens ensinaram a ele, do jeito que é a legião do mal, o que é que eles fazem. Então, o juiz, né, dá sentença para aquele que chega lá e diz, olha, eu vou te dar. Isso também tem muito no dia de hoje, né? Gente que compra juiz, que compra advogado, etc. O advogado está defendendo uma casa ganha, mas o que está perdendo chega lá, ué, dá uma reviravolta aí que eu te dou tanto. Dá o suborno, né? Então ele vai lá e faz com que estava ganhando perca. O próprio advogado da pessoa do bem vai fazer com que ele perca por causa que o do mal chegou e disse para ele, ó, inverta aí as coisas. Aí acontece isso no dia de hoje. É o que está acontecendo nesse tempo aqui. Os seus chefes dão a sentença por suborno, por peita. E o seu sacerdócio ensina por interesse. Nesse tempo, Isaías já falava isso, né? Que os pastores da época, lá em Isaías, em 56 anos, dentro do povo israelita e todos os outros já tinha pastores fazendo essas coisas, ensinando por dinheiro, por seu próprio bem, enganando o povo, né? O povo saiu de Deus, foram para a legião do mal. E tá, é que nem nas igrejas de hoje falsificadas, que é que está acontecendo? Do mesmo jeito que é que está acontecendo aqui, do mesmo jeito que falou lá em Isaías 56, os pastores são cães gulosos, né? Eles abrem uma igreja, constroem uma igreja, botam um nome para enganar o povo, para saquear o povo, e a fé dele, né? Porque ele passa a acreditar naquele pastor falso, né? Pensando que vai ter salvação, mas não tem, porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Como é que vai ter salvação? Não tem. Apesar que, como se ele estiver enganado, sem saber da verdade, tem um respaldo de Deus, né? Deus pode resgatá-lo porque ele estava sendo enganado, porque não tinha a instrução verdadeira. Mas você que está vendo esse vídeo agora, você está ouvindo a verdade.
Você está dentro de uma falsa igreja porque você quer a partir de agora, né? Você está dando de comer os cães gulosos porque você quer agora, a partir de agora. Porque você não vai para a igreja de Deus, que é a única e verdadeira que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue, né? Se converter a Deus verdadeiramente e não a um falso pastor, né? É isso, né? É isso. Então é isso que está acontecendo aqui. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encosta ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos vem. É isso que os falsos pastores fazem com vocês. Vocês não querem ler a Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a congregação falsa, para a igreja falsificada, chega lá, o falso pastor fala para vocês e vocês acreditam. Vocês não têm nem coragem de abrir a Bíblia na hora para ver se aquilo ali é verdade ou não, né? Por isso que vocês são enganados, né? E dando de comer a esses cães gulosos, né? Portanto, né, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, né, como um campo, e Jerusalém se tornará em montão de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque, né? Miqueias capítulo 4 diz: o anúncio da vocação dos gentios, né? Então os gentios são os que estão fora. Nós hoje somos gentios, né? E Deus dá alerta também para esse povo, porque no meio do povo israelita e de todos os outros tem muito gentio, né? Que não foram, que não era, que não é herança de Deus, né? Não é. Mas eles estão se instruindo com a palavra de Deus, né? Nesse tempo aí, para seguir Deus também, né? Para seguir Deus, porque eles estão misturados, né? Vamos ler. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirá os povos, né? Afluirá porque muitos vão vir para ouvir a palavra de Deus. E irão muitas nações e dirão: vide e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andamos pela sua vereda, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos os povos e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra a outra, nação nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse, né, o disse, porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do nosso Senhor Deus. Quer dizer, os gentios, né, o gentio vai ser o povo de Deus, e os outros, né, esses outros que se chama herança de Deus, não vai mais ser o povo de Deus. Por quê? O nome do Deus dele, como diz aqui, porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, né? Porque cada um tem vários deuses que eles criam, mas nós, os gentios, né, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre, né? Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado, e da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará
sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da minha Sião, e te virá sim a ti, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque fazes tão grande pranto, não há em ti rei, né? E agora, porque fazes tão grande pranto, uma pergunta, né? E agora, porque fazes tão grande pranto? Está perguntando, né? E agora, porque fazes tão grande pranto, não há em ti rei? Está perguntando também. Pereceu o teu conselheiro? Morreu o teu conselheiro, né? Apodreceu-se de ti a dor? Não. Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? Quatro perguntas, né? Perguntando para eles, né? Sofre dores e trabalha para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto. Porque agora sairás da cidade e morarás no campo, e virás até Babilônia, ali porém serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Porque o rei de Babilônia, ele vai se converter, né? Ele vai se converter e vai redimir esse povo, né? Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada e veja os nossos olhos seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçará a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Capítulo 5 de Miqueias é a continuação. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara na face do juiz de Israel. Eles vão ferir na face do juiz, ao juiz de Israel. No capítulo 5 de Miqueias, versículo 2 diz: uma predição do nascimento do Messias, né? Tem aqui no versículo 2 de Miqueias 5, está dizendo que é uma predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino, né? Quer dizer, o Messias é Cristo, né? E o seu reino, né? Vamos ler. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, né? E de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, né? Isso, quem vem da eternidade é Cristo, né? Para esse povo, né? Ele vai para Belém, vem em Belém, Maria, né? Vai dar a luz. Aí, só que esse povo não vai querer ele, né? Ele vem para esse povo de Cristo aí, como está dizendo aqui, dia da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo que a que está de parto tiver dado à luz, que é a mãe dele, Maria. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do seu nome, na excelência do nome do Senhor, seu Deus.
e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra, né? E este será a nossa paz, que é Cristo, né? Que vem para ele. Quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, né? Esses consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nirode, né, nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a erva, e não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homem. E o restante de Jacó sairá entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E se sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu exterminarei do meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, e destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas, e exterminarei as feitiçarias da tua mão, e não terás adivinhadores, e destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinará mais diante de obra das tuas mãos. Eu acho que ele está falando a respeito de Jerusalém, né? Essas palavras, né? De Cristo vai vir lá no início, como no primeiro, né? E Deus vai fazer com que essas coisas sejam destruídas. E arrancarei os teus bosques do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor farei vingança sobre os gentios que não ouvem. Capítulo 6 de Miqueias. Capítulo 6 de Miqueias. A contenda do Senhor com o seu povo. A contenda do Senhor com o seu povo. As maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Ouve agora o que diz o Senhor, né? Levanta-te, contende com os montes e ouça os outeiros a tua voz. Mandando Miqueias falar, né? Ouve, montes, a demanda do Senhor, e vos fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O povo meu, que te tenho feito, ele, ó povo meu, que te tem feito? Deus está mandando perguntar através de Miqueias, né? Ó povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi. Está falando para o povo israelita, né? E ele está perguntando o que foi que Deus fez para eles, né? E por que enfadei eles, né? Testifica contra mim. Ele não tem como testificar contra Deus. Pois te fiz subir da terra do Egito, né? Porque
Deus resgatou eles de lá da terra do Egito. E da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam, né, para tirar eles da escravidão, né? Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, mandando ele se lembrar, né? Rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Miqueias está falando para ele todas essas coisas que eles passaram, né, na antiguidade, porque esse é um povo novo, né? Mas está falando essas coisas como se fosse desde quando eles estivessem saído, porque eles sabem que vieram de lá, eles sabem, né, que esses povos novos que estão aí no momento vieram de lá, eles sabem, né? Porque eles têm a lei de Deus, tem um povo que ensina para eles, só que eles não querem Deus, né? Como que me apresentai ao Senhor e me inclinai diante do Deus Altíssimo, né? Ele está perguntando, com que me apresentarei ao Senhor? Miqueias está dizendo, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Com que ele vai se apresentar? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Perguntando, né? Miqueias perguntando para o povo. Agradecer-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Perguntando. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Porque eles dão os filhos para os ídolos lá, eles fazem sacrifício. Ele está perguntando aqui por causa disso, né? Se vai dar os filhos dele o fruto do meu ventre pelo meu pecado da minha alma, será que ele vai dar? Esse povo, mas eles dão para os ídolos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, né? E andes humildemente com o teu Deus. Está perguntando. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? Está perguntando, o que é bom? E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames que a benignidade e ande humildemente com o teu Deus. É isso que Deus está pedindo, para que eles voltem para Deus. É como ele estivesse tirando eles do Egito de novo. Aí, né? A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouve a vara, e quem a ordenou? Está dizendo a vara, porque era Moisés com a vara que fazia todas aquelas coisas para esse povo ver. Todo, né, lá no Egito, onde tirar ele, né, para ele acreditar em Deus, né, através do cajado de Moisés, que se chama aí a vara. Deus autorizava e ele batia a vara, a água tornava em sangue, vinha aquelas pestes todinhas, mas não era para afrontar Faraó, era para esse povo acreditar em Deus, né? Era para esse povo acreditar em Deus, não era para afrontar Faraó, nada disso, era para esse povo acreditar em Deus. Então está dizendo, a voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouve a vara aí quem a ordenou, que foi Moisés, né? Ainda há na casa do ímpio tesouro da impiedade e medida escassa, que é detestável. Seria eu limpo com balança falsa? Miqueias perguntando, né? Seria eu limpo com balanças falsas e com bolsa de peso enganoso? Porque os seus ricos estão cheios
de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te, assolando-te por causa dos teus pecados. Falando para Israel. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás o teu bem, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, não colhe, planta, mas não vai colher, pisará azeitona, mas não se te ungirá com o azeite, e pisará o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Orem e de toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Então, são rebeldes, né? Eles estão na casa de Acabe, cheio de ídolos, né? Eles estão indo atrás do conselho dos homens, né? E andar nos conselhos deles, né? Porque Deus falou para eles: maldito o homem que confia no homem. Eles estão confiando no homem, não em Deus. Capítulo 7 de Miqueias é a continuação. Ai de mim, porque estou feito como a colheita de fruta do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporão que a minha alma deseja. Por quê? Porque não tem, eles não estão dando fruto. Por quê? Estão do lado da legião do mal, do lado da legião de Satanás. Abandonaram a legião de Deus, esse povo, né? Aí Deus está dizendo, ai de mim, por quê? E não tem mais eles para Deus, não tem, porque estou feito como as colheitas de fruta no verão. Já viu fruta no verão? Muito raro ter uma fruta no verão. Rabisco de vindima, não há cacho de uva para comer, nem figo temporão que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, já morreu. O homem que era piedoso morreu. Já pereceu da terra o homem que era piedoso. E não há entre os homens um que seja justo. Todos armam cilada para sangue. Cada um caça seu irmão com a rede. Quer dizer, eles estão matando até o da própria família, né? Eles matam até os da própria família, eles estão fazendo isso, né? Por não estar na legião de Deus. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe e o juiz julga pela recompensa, né? O juiz está julgando no meio deles porque está ganhando uma recompensa, está dando o certo para o errado, e o errado perdendo para o que está certo, ganhando para o que está certo, né? E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal, né? O melhor deles é como um espinho. Vejam só, se o melhor dele é como um espinho, né? O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão, né? Não creais no amigo, nem confies no vosso guia, daquela que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra,
e os inimigos do homem são os da sua própria casa. É o que está acontecendo aí nesse tempo, né? Isso serve para nós nos dias de hoje, porque também acontece nos dias de hoje essas coisas aí, né? Mas Miqueias está falando para o povo israelita, para o povo de Judá, né? Porque os filhos desprezam o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos contra os homens dentro da sua própria casa. Aí, nesse tempo aí. Imagina nos dias de hoje, também não tem isso? Tem. É filho matando pai, né? É pai matando filho, etc, etc. Eu, porém, olharei para o Senhor, né? Miqueias dizendo, e esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias está falando isso, né? Está dizendo para esse povo que vai esperar, porque esse é um fiel de Deus, Miqueias, né? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, né? Porque Miqueias está seguindo ainda, né? Aquilo que é dado por Deus, a sua lei, seus mandamentos, ele ainda está ainda cultuando, né? O enigma minha, o inimiga, não, ó inimiga minha, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Né? Miqueias falando para ele. Sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu viverei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso e cobri-la, né? E cobri-la a vergonha que me diz. Onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e diletado o estatuto. Naquele dia virá a ti desde a Assíria e das cidades fortificadas até o rio, e do mar até ao mar, e da montanha até a montanha, né? Mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Ele está falando para o povo que é que vai acontecer isso. Se eles continuarem desse jeito, né? Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Baçã e Gileade, como nos dias do passado. Ele está dizendo, eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Está dizendo que Deus vai mostrar maravilhas para esse povo, né? Deus vai ter poder para eles, como teve, né, quando estava tirando do Egito, né? Deu até maná do céu para eles matar a fome, tirou água da rocha, deu codorna para ele comer como carne, etc, etc. E esse povo seguiram com a ingratidão deles perante Deus. As nações verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu. Então as nações vão ver esses poder que Deus está dizendo aí, se caso eles voltem para Deus, né? Vão ficar envergonhando a nação e o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o seu poder. Porão a sua mão sobre a boca, né? E os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo sairão dos seus
esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti? Está perguntando. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, né? E não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, né? Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias está dizendo, né, que se eles, né, aceitar Deus novamente, vai acontecer tudo isso, né? Deus vai ter prazer na benignidade dele, Deus vai se tornar piedoso de novo para ele, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os pecados dele na profundeza do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos, desde quando ele saiu lá do Egito, e mesmo antes, né, de quando deles entrar no Egito, né, porque Jacó, Abraão foi antes, né, e eles eram fiel a Deus antes de Jacó entrar no Egito, né, Abraão também, né, Isaac, né, tudo isso era povo fiel a Deus, né. Termino aqui o livro de Miqueias, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura. Vocês viram, né, que nenhum deles até agora voltaram para Deus. Tem povo de Deus aí, porque Miqueias é um deles, mas está exortando eles porque não querem saber de Deus, né? Então Deus está dando a palavra a Miqueias para esse povo, para ver se eles se reconvertem novamente. Mas até agora não tem nenhuma esperança desse povo voltar para Deus, né? Então, que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, né? Que vocês encontrem a igreja de Deus, a única e verdadeira. Cuidado que tem igreja de Deus falsa também, né? Eu já vi uma igreja de Deus pentecostal, não existe, né? Tem a verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, a igreja de Deus. E tem igreja por aí, pregando a verdade, né? Então, vocês procurem sair das igrejas falsas e não fiquem dando de comer a esses cangulosos. Deixa aí um joinha, é muito legal você deixar um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se, compartilhem e ativem o sininho para receber as notificações. E tem